Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que as Escrituras diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do teu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, a liturgia de hoje nos leva a olharmos para a Igreja de Roma, a fim de, ao menos em comunhão, celebrarmos com ela o aniversário da dedicação da Sé Catedral do Papa. Muitos por aí acham que a Catedral de Roma, a Cátedra do Papa, é a Basílica de São Pedro do Vaticano, mas é exatamente a Basílica de São João de Latrão. E hoje a liturgia da palavra nos leva a olharmos para o templo físico, mas sobretudo para o templo que somos nós. Porque nós recebemos a graça do batismo, e todo batizado traz em si este alicerce que é Cristo, que São Paulo nos mostra na primeira leitura. São Paulo, ele vai nos dizer que ele pregou, ensinou e batizou os seus filhos, dizendo aos coríntios, assim como diante de todas as realidades das comunidades que ele fundou. Por isso ele vai nos dizer: nós somos construção de Deus. Ao celebrarmos a dedicação da Basílica de São João de Latrão, nós somos convidados a olhar para o nosso interior, para a nossa vida, e percebermos se nós estamos levando a sério o nosso batismo. Porque uma coisa é dizer, eu sou católico, outra coisa é praticar e viver. Muitas vezes nós somos criticados por aqueles que se dizem, mas não vivem. Outros, por aí afora, acabam dizendo e criticando a igreja por causa do contra-testemunho das pessoas que se dizem católicos e não conhecem a doutrina da igreja e muito menos o evangelho. Por isso, hoje nós somos chamados a olharmos para dentro de nós e, a partir do nosso batismo, compreender que o único alicerce que nós somos fundados, que está sobre os nossos pés, é o alicerce de Cristo. Nós o recebemos no nosso batismo, não existe outro ou segundo batismo, como muitos vão pregar por aí. Só existe um batismo.
este alicerce no qual nós, batizados, católicos, apostólicos, romanos, fomos fundados. Acaso não sabeis que sois santuários de Deus? A partir do nosso batismo, nós nos tornamos templos vivos do Espírito Santo. E eu não me recordo agora qual dos santos, mas tem uma frase que vai nos dizer assim: se nós somos templos de Deus, qual é a finalidade do templo? A oração. Então nós devemos buscar esta intimidade com Deus na vida de oração para não corrermos o risco de negarmos o alicerce que nós somos fundados, o nosso batismo, e querer colocar um outro alicerce que vai ser levado pela enxurrada. Por isso nós devemos olhar para dentro de nós e entendermos que é preciso viver e aderir ao projeto de Cristo, ao seu projeto de santidade, ao seu projeto de salvação, aderir à Igreja Católica Apostólica Romana, a única Igreja de Cristo, porque fora da Igreja não há salvação. E a liturgia de hoje sublinha claramente o significado da igreja edifício como sinal visível do único verdadeiro templo, que é o corpo pessoal de Cristo. E o seu corpo místico, que é a igreja. Cada um de nós, batizados, que levamos a sério a doutrina da igreja, que levamos a sério o evangelho, somos membros do corpo de Cristo, o qual ele é a cabeça. Assim como o Papa, os bispos, os padres, os leigos, aqueles que levam a sério a sua consagração, o seu batismo, nós fazemos parte deste corpo místico. E por isso nós devemos agir como tal. Eu não posso ser um câncer dentro da igreja, pregando e ensinando doutrinas falsas, conduzindo os fiéis a um ecologismo sem Deus. É preciso sim cuidar da nossa casa comum, mas como que nós vamos cuidar da nossa casa comum se nós não cuidamos nem sequer do nosso corpo, do nosso templo, do templo do Espírito Santo? Primeiro nós precisamos cuidar de nós, vivermos uma vida de santidade, porque uma pessoa que busca a santidade de vida vai cuidar daquilo que está ao seu redor. Por isso, um ecologismo sem Deus, só vai causar polêmicas. Enquanto nós não tomarmos consciência que nós somos templos do Espírito Santo, templos de Deus, corpo místico de Cristo, nós não vamos viver bem. É preciso tomar consciência que somos batizados, que somos cristãos e buscar esta vida de santidade. A partir da nossa vida de santidade, aí sim, a partir do nosso encontro pessoal com Deus, a partir do nosso encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, a partir da experiência com este amor ágape, com o amor verdadeiro de Deus, nós teremos também caridade, amor para com o próximo. Nós iremos cuidar e zelar daqueles que mais necessitam, daqueles que passam fome, daqueles que não têm o que vestir, daqueles que passam frio. E assim também iremos cuidar da nossa casa comum. Veja, para além da sacralização do espírito material, somos estimulados a acolher em Cristo, o homem-Deus, a verdadeira sacralidade que, a partir dele, se comunica a todo o povo santo e sacerdotal, batizado e crismado no Espírito, unindo ao sumo e eterno sacerdote da única oblação Jesus Cristo. Ao celebrarmos a dedicação da Basílica de São João de Latrão, nós somos também chamados a celebrar a sacralidade do nosso corpo. E aquele que não ama a Deus, aquele que não ama a Deus é incapaz de amar a si mesmo, porque qual é o sinal da pessoa que não ama a si mesmo, que não respeita o seu corpo? O pecado. A partir do momento que eu não amo a Deus sobre todas as coisas, eu também não serei, se eu não amo a Deus sobre todas as coisas, eu não serei capaz de amar o próximo como a ti mesmo. Porque eu não respeito o meu corpo, que é esse templo vivo
do Espírito Santo, que faz parte do corpo místico de Cristo, aí onde nós vamos, né, viver toda forma de pecado, inclusive a ganância, a busca do ter e do poder, buscando, né, viver esse capitalismo selvagem, porque o que importa é agora, em um mundo onde se tenta excluir Deus, né, as pessoas estão vazias de sentimentos, vazias de Deus, incapazes de dar uma resposta diferente. Por isso, a casa do povo de Deus, no que diz respeito à estrutura, né, o decoro, a forma de se vestir, a forma de portar, a decência, a funcionalidade, deve ser levada a sério por todos os batizados, mas também levar a sério, né, o cuidado para conosco, rompendo com uma vida de pecado e buscando a santidade de vida. São Cesário de Arles, né, para encerrar, nos ensina. Cada vez que entramos na igreja, queremos encontrá-la tal como devemos dispor nossas almas. Né, se eu entro na igreja, eu quero ver ela limpa, quero ver ela, né, bela, nós também devemos zelar pela nossa alma. Queres ver bem limpa a basílica? Não manches tua alma com a nórdea do pecado. Se desejas que a basílica seja luminosa, também Deus quer que tua alma não esteja em trevas, mas que em nós brilhe a luz das boas obras, como disse o Senhor. E sejas glorificado, aquele que está no céu. Do mesmo modo como tu entras nesta igreja, assim quer Deus entrar em tua alma, conforme prometeu. E habitarei e andarei entre eles. Isso nos ensina São Cesário, que nós possamos buscar uma santidade de vida, para que nós possamos zelar do corpo místico de Cristo que somos nós, do templo, né, do espaço físico, mas também da nossa casa comum. Porque fora da igreja não há salvação. E a salvação para a humanidade, né, será a nossa intercessão e a nossa oração. Lutemos por uma vida digna, por uma vida de santidade. Só assim nós iremos transformar a humanidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.